Então eu vou trazer aí uma notícia do Rodrigo Rangel e vamos ler juntos aqui para a gente entender direitinho o que está rolando. Exclusivo, super quebra de sigilo ordenada por Alexandre de Moraes mira o coração do bolsonarismo. Olha lá, Misa Zimmermann mandou, eu me pergunto como tiveram em grande escala esse surto de esquizofrênico. O que será que foi feito? Pois é, muito complicado. Decisão ampla do ministro do Supremo Tribunal Federal permite desdobrar quebras que podem revelar a cadeia de comando dos atos antidemocráticos. Há, porém, um risco. Vamos ver o Xandão aqui. Como parte das investigações sobre a participação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou uma quebra de sigilo telefônico e de dados que dá amplos poderes aos investigadores da Polícia Federal que atuam sob o seu comando e podem alcançar dimensões monumentais. Se tudo der certo, a medida atingirá o núcleo do grupo político que acaba de deixar o poder, com chances de incluir o próprio Bolsonaro. A ordem foi expedida no último dia 12 de dezembro e mira um número limitado de bolsonaristas, 8 ao todo. Só que, no despacho, o ministro autoriza que também sejam quebrados os sigilos de todas as pessoas que mantiveram contato com esses investigados, o que amplia indefinidamente o número de alvos e, como o leitor verá a seguir, tende a levar para debaixo da lupa de Moraes ligações, mensagens e outros segredos do alto comando do bolsonarismo. Além do sigilo telefônico, está abarcada na decisão a quebra de dados telemáticos dos aparelhos celulares, informações armazenadas em servidores de e-mail e de aplicativos de mensagens, por exemplo, poderão ser acessadas. Os alvos iniciais da quebra em que entraram na mira do ministro por promover ataques às instituições, especialmente ao Supremo e ao Tribunal Superior Eleitoral, a coluna optou por não revelar os nomes dos investigados para não atrapalhar as apurações. Elo com o poder. Entre os 8 há políticos com mandato. Com mandato? Alô, Carla Zambelli. Você tá nesse inquérito? Conta pra gente, Carlinha. Carluxa, conta pra nós se você tá nesse inquérito. Obrigado, Janice Prudo, por mais uma contribuição aqui. Estão faltando R$16 aí pra gente fechar bem a live. Até por isso, é de se esperar que pelo menos uma parte deles mantivesse contato direto com a cúpula do governo em Brasília. Daí em diante é possível supor o teor bombástico da medida. Como a decisão autoriza a quebra de sigilo das pessoas com as quais os investigados se comunicavam, seus interlocutores graduados também estão abarcados pela medida. Se um dos investigados falou com o juiz, com o jornalista, com o ministro de Estado, com o general e até com o presidente da República, a quebra de sigilo de qualquer um desses interlocutores está automaticamente autorizada por Moraes. É, por assim dizer, uma quebra de sigilo no atacado, que começa com personagens demarcados, mas que contempla na mesma decisão um universo indefinido de outros alvos. Na verdade, assim, é uma quebra de sigilo quase tecnológica, né? O bolsonarista falou com determinada pessoa, por essa decisão do Moraes, ele terá também o sigilo quebrado para entender direitinho. Rastreamento geográfico. Não é só. Alexandre de Moraes mandou que, além do histórico das ligações, as operadoras de telefonia também forneçam a localização das antenas de telefonia celular utilizada nas chamadas feitas, tanto pelos investigados quanto pelas pessoas com as quais eles mantinham contato. Uma curiosidade, quando você faz uma ligação pelo WhatsApp, em geral, como o aplicativo tem uma cláusula de sigilo, o teor das conversas não pode ser revelado. Mas o Moraes, pelo visto, está tentando encontrar essas pessoas através da geolocalização dos celulares. E com a localização da antena utilizada na ligação, ele consegue saber de onde partiu aquele contato. Isso permitirá saber precisamente onde todos estavam nos momentos em que utilizaram seus aparelhos. Nas chamadas feitas tanto pelos investigados quanto pelas pessoas às quais eles mantinham contato. Significa também que será possível determinar a localização exata tanto dos bolsonaristas investigados quanto dos seus interlocutores em momentos cruciais da sua atuação, onde quer que eles estivessem, sejam em suas cidades de origem, seja eventualmente em um dos palácios de Brasília. A decisão não delimita seu alcance, todas as informações deverão ser fornecidas pelas companhias aos investigadores, não importa se os alvos ou seus contatos estivessem próximos de uma torre de telefonia
ou ERB, sigla para estação rádio base no jargão técnico, de um lugarejo no interior do país ou na Praça dos Três Poderes. A partir da reconstituição dos contatos e do cruzamento dos dados de localização, os investigadores poderão descobrir, por exemplo, encontros até então desconhecidos entre os alvos de seus interlocutores, superpoderes e risco de excesso. Entre os responsáveis pela investigação, há uma expectativa de que, para além de tudo que os inquéritos conduzidos pelo ministro de Moraes já reuniram, o trabalho permitirá desenhar a cadeia de comando dos atos antidemocráticos e descobrir se os ataques às instituições que ele investiga obedeciam a uma ordem unida do topo do poder da República. Outra aposta é que será possível ainda reunir novos elementos sobre os financiadores dos atos. No despacho de Moraes, há mais um detalhe que chama a atenção. O ministro determina que as telefônicas forneçam registros de ligações desde 2017. É um marco temporal curioso que coincide com o início da pré-campanha de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto e com a eclosão em algumas partes do país de movimentos associados ao que viria a ser o bolsonarismo. Como a barulhenta greve dos policiais militares que parou o Espírito Santo naquele ano, há diversos indícios de que o próprio Bolsonaro e pessoas próximas a ele incentivaram esses movimentos, cujas lideranças viriam apoiá-lo tempos depois. Outra passagem que chama atenção na decisão diz respeito aos amplos poderes que ela dá ao restrito grupo de investigadores que auxilia Alexandre de Moraes nas apurações, o que acende o velho sinal de alerta para o risco de avanço indevido sobre a privacidade de quem não tem nada a ver com os crimes investigados. O ministro deixa explícito que, nas tratativas com as companhias obrigadas a entregar os dados, os policiais estão autorizados a solicitar e receber qualquer tipo de informação relativa à decisão. É algo incomum em investigações do tipo, uma carta branca rara que impõe ao próprio Moraes e ao STF em geral uma responsabilidade monumental. Se o Moraes tiver responsabilidade, se ele for contido nessa investigação, se ele não apontar pessoas que não cometeram crime nenhum, eu acho que isso tem tudo para dar certo. É muito importante mesmo a gente ficar atentos a isso. Janice Bruto, Pedro Carlito, vou gostar mesmo de me tornar membro. Desejo sucesso ao canal em 2023. Obrigado, querida. Obrigado pelo carinho aqui. E é sem anistia. Sem anistia. Sem anistia, gente. Tem que investigar, tem que quebrar sigilo. E se o Moraes for responsável, pode ser uma investigação brilhante, justamente para desarticular o grupo que mostra, comprova a relação do Bolsonaro e de políticos próximos dele com essa cadeia de eventos que a gente acompanha para todo mundo ver e entender tudo que está rolando, gente.